E a Câmara dos Deputados declarou nesta terça-feira a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol. Quero conversar agora com Pedro Bonenberg novamente. Pedro, mais uma vez, uma ótima noite para você. No dia 16 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral cassou por unanimidade o mandato do deputado por entender que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto tramitava alguns processos que poderiam torná-lo inelegível caso fosse condenado. Agora, de lá para cá, também muita coisa já aconteceu, Pedro. Pois é, Elias, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela basicamente interpretou que o Dallagnol, ele tentou burlar a lei da ficha limpa quando ele saiu do Ministério Público às pressas e se candidatou ao cargo de deputado federal. A lei da ficha limpa tem uma alínea que diz basicamente que entidades, na verdade os entes do Ministério Público, promotores, procuradores, não podem largar o cargo quando são alvos de algum processo administrativo, investigação interna. Dallagnol tinha muitas pendências nesse sentido, não investigações em si abertas, mas várias denúncias que estavam para sair com procedimento de apuração. E ele saiu antes dessas denúncias serem abertas para poder concorrer às eleições de 2022 sem cair na lei da ficha limpa. A interpretação do TSE foi de que ele então tentou fazer essa manobra para burlar a lei e que ele seria então inelegível. O que a decisão do TSE fez foi cassar então a certidão, o certificado de eleição do Dallagnol. Então esse certificado que é necessário para que ele tome posse na Câmara. Sem esse certificado, ele não pode ter o cargo de deputado mantido e com isso ele foi cassado. O que a Câmara fez hoje foi que a mesa diretora de deputados avaliou a decisão do TSE. E aqui essa mesa não avalia nenhum tipo de mérito da decisão. Não há como a mesa falar contra a decisão de um Tribunal Superior Eleitoral. Apenas o que pode ser feito é avaliar o mérito, na verdade o mérito não, mas sim as questões elencadas nessa decisão e quais os próximos passos a serem feitos dentro da Câmara. Então, foi apenas um procedimento, Elias, padrão, um procedimento de rito da Câmara para que outro deputado possa assumir esse cargo a partir de agora. Com isso, oficialmente, a gente deixa de ter Dallagnol como deputado, que já não condiz com o cargo desde o dia 16 de maio, quando foi cassado pelo TSE, mas agora oficialmente também com a avaliação da Câmara, com essa baliza feita pelos deputados da mesa diretora e ao mesmo tempo definido aí o deputado que vai tomar o cargo. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que como não havia nenhum outro candidato com 10% do quociente eleitoral dentro do partido Podemos, partido do qual é filiado o deputado, a vaga vai então para um deputado do PL. O deputado que vai assumir agora vai ser o Itamar Paim, do PL do Paraná, assumindo o cargo, portanto, do Deltan Dallagnol. Deltan, que foi quem assumiu as investigações da Lava Jato, foi procurador-chefe dentro desse caso e que agora tem esse mais um desdobramento dentro do cenário eleitoral. Elias. Pois é, Pedro, e um outro assunto também que esteve em destaque hoje foi que o Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade uma investigação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha, em uma semana, claro, muita turbulenta para o presidente da Câmara, onde vários aliados de Lira foram alvo da justiça. Essa decisão, claro, acaba também sendo importante no cenário político. Pois é, Elias, e aqui a gente avalia a decisão, são 5 ministros do STF formando a primeira turma, então foi uma decisão unânime, não houve dúvidas para os ministros, que, para ser mais claro, apenas atenderam um pedido da Procuradoria-Geral da República. Essa decisão chama muita atenção porque foi o seguinte: desde 2012 esse caso é investigado. Trata-se, nesse caso, de uma denúncia por corrupção passiva e por um dinheiro que não se sabe a origem. Um assessor de Lira, em 2012, foi encontrado com mais de R$100 mil. E, ao mesmo tempo, Elias, a gente tem nessa denúncia uma suposta corrupção passiva de que Lira estaria endossando a permanência de um presidente da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, naquela época, Francisco Carlos Cabaleiro Colombo. Lira teria apoiado a permanência desse presidente, então um caso de corrupção passiva, além desse caso de dinheiro público encontrado com o assessor dele, mais de R$100 mil.
No entanto, Elias, a própria PGR, que foi quem denunciou esse caso e vinha pedindo que Lira se tornasse réu na Suprema Corte, esse mês de abril, então há 2 meses, neste ano, com a mudança de procuradores, pediu o arquivamento do caso. Então a própria entidade que investigou, que pediu a denúncia, pediu que Lira se tornasse réu, foi a mesma entidade que entrou no STF nesse ano pedindo o arquivamento do caso. Essa primeira turma do STF avaliou o pedido, achou condizente e apenas acatou o pedido da própria investigação, o que chama muita atenção. É fato, né, Elias, que como eu já ouvi de muitos especialistas e aprendi nesses últimos anos de cobertura política, nada em Brasília acontece por acaso, né? A gente não quer sugerir nada aqui com essa avaliação, mas é claro que é um momento muito delicado com a situação de Arthur Lira, que vive nesses últimos tempos uma perda de poder em Brasília. Durante a gestão de Bolsonaro, Lira ganhou muito poder com aquele chamado orçamento secreto, né, as emendas de relator, conseguindo muitos recursos para a aprovação de pautas do governo, recursos esses que foram enviados para vários deputados que encaminharam dinheiro para suas regiões e acabaram ganhando popularidade nesses últimos anos. Com a eleição de Lula e também no último ano o STF decidiu pela suspensão do orçamento secreto, considerando que não havia nenhum tipo de transparência naquelas emendas de relator, Lira acabou perdendo muito poder. E nas últimas votações, inclusive aquela MP do governo para reestruturação dos ministérios, Lira perdeu muito poder também. E agora o cerco vai se fechando contra ele, porque há outras investigações em aberto na Polícia Federal que apuram esse gasto do orçamento secreto, especialmente em aliados dele no Alagoas e em Goiás, onde a gente teve compras de kits de robótica que, segundo a PF, seriam superfaturados, custando 6 vezes mais o que deveriam custar de acordo com as investigações. Então, Arthur Lira vive um momento difícil, o arquivamento desse caso é um respiro para ele, mas o cenário para o presidente da Câmara é ainda difícil, vai ter que enfrentar muita dor de cabeça pelos próximos meses. Elias. Excelente, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Até mais.